Queridos, eu acredito que nesses dias Deus está levantando homens de autoridade, pessoas que vão ter autoridade para se mover em lugares, para que a igreja consiga conquistar lugares que ela perdeu. E por que ela perdeu? Porque Deus perdeu o poder, não porque a igreja entregou. O homem, ele só perde o domínio, ele só perde o poder de dominar sobre as coisas, porque a palavra diz que os céus são do Senhor e a terra Deus deu ao homem. O governo da terra, as decisões da terra Deus deu ao homem. E o momento que o homem perde o domínio não é porque Deus deixou de empoderar o homem, de dar poder para que o homem faça, mas é porque o homem escolheu entregar o poder das coisas, entregar para que Satanás domine sobre as coisas. Entenda que Satanás só domina a região que você permite ele dominar. Lá no princípio a palavra fala que Satanás se alimentaria do pó da terra, ele comeria o pó. O pó da terra é todo o momento que nós desobedecemos a Deus, que nós pecamos, nós estamos alimentando Satanás através do quê? De uma vida de pecado e desobediência. Aí é impossível que nós tenhamos poder e autoridade para nos mover em algumas esferas. Por quê? Porque nós perdemos, porque pecamos e porque não andamos debaixo dos princípios corretos da palavra para fazer. Não adianta nós tentarmos alcançar e tomar regiões e querer alcançar regiões esses dias, sem que primeiro nós sejamos dotados de autoridade da parte de Deus. Não adianta eu chamar alguém aqui nessa noite, eu chamar o Fabiano aqui e falar: Fabiano, eu vou dar para você uma credencial, eu vou te dar um poder para que você faça algumas coisas. E com essa credencial e com esse papel você vai entrar em lugares que sem ele você não entraria. Sim, é verdade, ele vai ter poder para entrar em alguns lugares. Mas se ele não for dotado de autoridade, ele só vai ser mais um fazendo uma coisa comum, como todos estão fazendo, mas não vai mudar a circunstância e não vai mudar a situação da região que ele está atuando. O problema é que sempre os nossos olhos eles estão voltados em ter coisas que nos garantam poder, e nós esquecemos que o princípio de autoridade está no servir a Cristo, de entregar o que somos para que Ele seja em nós aquilo que Ele pretende que nós sejamos. A lição de autoridade que a palavra nos dá sempre vai ser de serviço e não de poder. Só que na nossa mentalidade, na nossa forma de entender, no governo do mundo sempre o poder está ligado à autoridade. Por quê? Porque você pensa por ter poder, você exerce autoridade. Não. A autoridade é dada conforme o tanto que entregamos ao Senhor. No princípio do culto, o Mas ele cantou um louvor que fala sobre a palavra que você usou, sobre meritocracia. A autoridade não está ligada à meritocracia, irmãos. A autoridade está ligada a quando Deus te escolhe e te incumbe de fazer alguma coisa, porque Ele encontrou em você graça e um coração que está disposto a obedecer e fazer a sua vontade. Não adianta você fazer um monte de coisa nesses dias para conseguir um crachá ou uma credencial para fazer alguma coisa. Você pode até conseguir, porque o poder, ele é manipulador. O poder, ele se transforma na forma de troca. Você faz e recebe, você adquire poder. Mas a autoridade, ela está baseada na entrega e não no ter. Abra a tua Bíblia comigo em Filipenses. Capítulo 2, versículo 5. Dois, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Queridos, a palavra diz que por meio de um homem o pecado entrou no mundo, e somente por meio de um homem santo o pecado é retirado do mundo. O maior exemplo de autoridade, da forma de adquirir autoridade, está em Cristo. Porque Ele, sendo Deus, abdicou de ser Deus. Ele abriu mão da autoridade, do poder que havia nele. Para quê? Para que se cumprisse um princípio. E mediante a entrega dele, mediante a negação daquilo que ele tinha e que era seu, ele abre mão para que ele alcançasse a autoridade, para que a palavra que foi lançada em um dia se cumprisse naquele dia através da sua vida. Ele abre mão de quem ele é, abre mão da sua glória, abriu mão de ser o filho, abriu mão de caminhar e ter o poder de Deus, e ele se tornou um homem como eu e você. Por quê? Porque a única forma dele ter autoridade para concluir o propósito chamado estava em abrir mão. No reino de Deus ninguém alcança autoridade sem abrir mão. No reino de Deus só pode ter poder quem recebeu a autoridade de Deus. No reino de Deus ninguém recebe poder primeiro para depois a autoridade. Primeiro você recebe a autoridade. E sabe por quê? Porque senão você não vai saber lidar com o poder que você tem. Um homem que não tem uma mente trabalhada por Cristo e adquire poder, ele se transforma em uma pessoa manipuladora. Ele se transforma em uma pessoa que vai manipular as situações para que tudo venha a fazer e venha a convergir para ele. Mas um homem que recebe a autoridade de Deus, ele entende que tudo que ele é, tudo que ele faz, toda forma de movimentação, tudo o que ele está fazendo tem que convergir somente para Cristo. Todo o trabalho, toda a forma de movimentação dele vai para quê? Para que a obra de Cristo seja concluída. É por isso que nós vemos homens nesses dias com muito poder. Poder de barganha, poder de povo, poder de tamanho, poder financeiro. Mas eles não têm autoridade para fazer o que estão fazendo. Porque em algum momento eles barganharam com alguma coisa, eles trocaram por alguma coisa, eles se venderam por alguma coisa. A maior dificuldade que você tem, querido, talvez não seja lidar. Talvez não, tenho certeza, a tua maior dificuldade não é vencer Satanás. Porque ele já foi vencido por Cristo na cruz, essa não é a dificuldade. A tua maior dificuldade é aprender a respeitar os processos e lidar com o poder que muitas vezes você tem nas mãos. A tua maior dificuldade e a minha maior dificuldade é entender que tudo que somos pertence a Ele, tudo que fazemos tem que ser para Ele. A nossa maior dificuldade não é receber um cargo para funcionar em um determinado lugar dentro da comunidade local que estamos. Nós não temos dificuldades em receber um cargo. Mas a maior dificuldade é você entender que esse cargo não pode ser uma profissão, mas você tem que entendê-lo como encargo. Em encargo, você serve aquilo que você está fazendo para que as pessoas sejam alcançadas através do serviço que você está fazendo. Você entende que aquilo não é para te promover, mas é para que você promova o próximo. Quem procura poder, procura lugares de destaque para ser promovido, mas quem entende que tem autoridade não precisa de lugares, porque o Senhor os coloca também e os tira. E quando Cristo, ele fala, quando a palavra fala essas coisas acerca de Cristo, ele está dizendo a alguém que tinha tudo, mas abdicou de tudo para ser um homem comum como nós, para mostrar que é possível. E através da obediência, ele alcançou a autoridade. Nós queremos alcançar a autoridade. E muitas pessoas, talvez a maioria de nós reunidos aqui nessa noite aprendeu que alcançar a autoridade é somente fazer várias horas de oração, estudar muito, ler muito. Isso te traz conhecimento, sim. Oração é bom, mas a oração com a intenção correta é melhor. E muitas vezes nós oramos só para ter as coisas e não para nos tornar aquilo que Deus quer que nós nos tornemos. Até a nossa oração é uma oração manipuladora. Nós oramos e falamos: Deus, eu quero que o Senhor me dê poder, porque se eu tiver poder eu vou arrebentar, mas é para a tua glória. Eu vou fazer para o teu nome, porque, ó Deus, se for eu, Deus, você não vive sem mim. Se for eu, se o Senhor me der poder, eu vou, meu Deus, você nem imagina. Mas sabe qual é o maior engano que nós como homens temos? É que nós pensamos que Deus não conhece a intenção que nos move a fazer as coisas. Sabe o que a palavra diz? A palavra diz que ela não julga a nossa ação, mas o Espírito julga a nossa intenção.
Eu posso ter a ação de querer ajudar ele a levantar da cadeira porque ele está com um problema. Mas o que me moveu a fazer isso? A mostrar para os outros que eu sou um cara legal? Qual a intenção que me fez? Porque a ação não quer dizer que a minha intenção foi a mesma. Agora, se a intenção me levou a ter ação, eu estou agindo da forma correta. Porque a palavra diz que o Espírito esquadrinha o coração do homem, e ele conhece a intenção do coração do homem, e ele leva a intenção do coração do homem para o Pai, para que o Espírito que habita no Pai transforme através da intenção do coração do homem a vida e o propósito do homem. Estou parafraseando Coríntios. Mas o problema é que muitas das nossas orações, elas sempre estão condicionadas à intenção errada, porque nós queremos poder, porque nós precisamos ser reconhecidos de alguma forma. E aí nós fazemos todo o receituário crentez que é nos passado, e até nós alcançamos poder, mas nós não detemos autoridade, porque a autoridade somente Cristo dá. A autoridade você não vai conseguir alcançar pelo teu esforço e pela tua força, mas é mérito do Senhor, porque Ele dá a autoridade para você. A autoridade está ligada ao quanto eu estou disposto a servir. E se nós formos olhar para nós, que temos uma natureza má, e nós fizermos uma análise dentro do nosso coração, e eu estou me incluindo nessa palavra nessa noite, quando nós começamos a analisar o que estamos fazendo e por que estamos fazendo, em uma grande maioria nós percebemos que o que estamos fazendo não é muitas vezes para glorificar o nome de Cristo, mesmo sendo para Cristo, mas é para que de alguma forma as pessoas olhem para nós e percebam que nós estamos crescendo e estamos fazendo coisas diferentes. Nós estamos ainda ligados à meritocracia. Nós fazemos as coisas por quê? Porque por mérito. Nós achamos que alcançamos as coisas porque nós temos mérito. Queridos, eu quero dizer para você nessa noite, Deus ama você trabalhando muito ou fazendo nada. Deus ama você fazendo muita coisa ou não fazendo nada. Ele vai te amar do mesmo jeito. Você nunca vai ganhar o coração de Deus pelo serviço. Você sempre vai ganhar o coração de Deus pela obediência. Quando Adão trabalhava, quando Adão desenvolvia o seu sacerdócio no jardim, ele não estava fazendo aquilo para ganhar o coração de Deus, mas ele fazia aquilo como um culto ao Senhor, porque ele entendeu que tudo que ele era, tudo que ele tinha, tudo que ele fazia, era para o Senhor. E quando Adão se sentava com o pai, na viração do dia, ele não se sentava ali para eles fazerem uma roda de canção, de louvor e fazer o culto, porque o culto já era o dia todo. Ele se sentava para estar com o pai, para ouvir o pai e para falar com o pai, e para que no coração dele fosse desenvolvido o mesmo coração, a mesma intenção que havia no coração do pai. Esses dias, queridos, nós precisamos parar de ouvir tantos barulhos e precisamos parar e atentar os nossos ouvidos para a voz do Senhor. Nós vivemos um tempo de muito barulho, é muito barulho para tudo quanto é lado, é muita gente falando muita coisa, mas eu pergunto a você, você tem parado para ouvir a voz de Deus e para entender e se mover a partir daquilo que ela está falando? Porque eu estou falando aqui, talvez você esteja me ouvindo, ou talvez você só esteja me escutando. Eu estou escutando tudo aqui, eu estou ouvindo, eu estou escutando o que eu estou falando, eu estou escutando o barulho dos ventiladores, eu estou escutando as crianças em volta, eu estou escutando muita coisa. Mas a palavra fala que nós precisamos ouvir. Ouvir é um ato de estar atento àquilo que está sendo falado, e mesmo a meio tanto barulho, nós não tiramos o foco da palavra que está sendo liberada e daquilo que precisamos fazer. Nós vivemos um tempo de muitas vozes e muitas palavras. E porque temos muitas vozes e muitas palavras, nós paramos de nos mover na palavra que recebemos e queremos se mover na palavra do outro, porque a palavra do outro talvez promova mais do que a que você recebeu. É porque ainda nós estamos atrás de poder e nós não entendemos a autoridade. Eu me lembro que há uns 20 anos atrás, eu não sou tão velho assim, não é mais que 20, acho que é 23. Eu trabalhava no Macro em São Paulo. Eu tinha um chefe terrível, irmão. Naquele tempo eu era bem mais carnal do que eu sou hoje.
Hoje Deus já deu uma fritadinha, já está mais churrasquinho, mas eu era bem piorzinho. Mas eu era um cara que, segundo aquilo que eu aprendi, eu orava muito, eu lia muito. Eu tinha uma devoção ao Senhor muito grande. Naquele tempo, dentro daquele propósito, eu conseguia viver uma vida em santificação ao Senhor. E hoje, esses dias eu analisando sobre essa palavra, eu me lembrei de mim naquele tempo. Eu tinha um encarregado de setor terrível. O cara era assim, difícil, irmão, aquele que você tem vontade de bater. Eu quase bati nele um dia. Aí você vai pensar assim, pastor, você não bateu porque você se arrependeu? Não, porque ele correu. Se ele não corresse aquele dia, ia dar problema. Eu me lembro que no setor todo mundo vinha perguntar para mim o que tinha que fazer e como fazer. Eu cuidava de todo o setor e fazia, mas eu não era o líder, eu não tinha poder para fazer aquilo. Mas havia uma autoridade de delegar as coisas para serem feitas, mesmo eu recebendo o menor salário e também não tendo tido o poder para fazer aquilo. Eu lembro que um dia nós sentamos, eu e esse encarregado, falei, cara, eu não quero o teu lugar, eu não pretendo o teu lugar. Eu não tenho culpa se as pessoas me procuram para saber o que tem que fazer. E quando nós olhamos para a igreja, nós vemos que muitas vezes a pessoa que detém o título, detém o poder, vou pegar o megafone aqui já. Muitas vezes a pessoa que detém o título, ela não suporta aqueles que recebem autoridade caminhar junto, porque muitas vezes as pessoas vão até ela se movimenta para que o nome de Cristo seja glorificado. E aquele que detém o poder tentar matar o que tem autoridade, para quê? Porque ele não suporta que a pessoa tenha autoridade sem ter um título. Você consegue compreender isso? Em vez dela se sujeitar e entender, falar, não, eu reconheço a autoridade que está sobre você, e eu como o seu pastor, o seu líder, eu quero servi-lo para que você flua nesse lugar. Porque isso é evangelho. Aí nós vemos no meio, e vamos falar da igreja, não vamos falar do mundo lá fora. Pessoas matando pessoas porque estão preocupados com títulos e esquecem que só pode se mover no poder quem tem autoridade. E quando esse irmãozinho chama alguém para fazer alguma coisa, ele reúne 10. Mas quando o líder chama, ele não reúne 5. E ele quer matar o irmãozinho, porque o irmãozinho não é o líder. Sabe o que eu tenho que fazer como líder nesse momento, irmãos? Eu preciso reconhecer a autoridade que está sobre o irmãozinho. Eu preciso abdicar do meu título e entregar para que ele dê continuidade àquele ministério. Porque Deus chamou ele, não me chamou. Porque um homem me colocou ali, mas Deus estabeleceu ele para fazer. O homem, eu posso colocar pessoas em lugares, eu posso demandar colocar você em lugares, mas Deus vai levantar pessoas de autoridade para fluir nesses lugares. E eu, como o líder ou como pastor, eu preciso me sujeitar àquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque quem reconhece a autoridade é o corpo. E quando Deus nota alguém de autoridade, Ele não está preocupado com o tempo de igreja, não está preocupado com o tempo de estudo, não está preocupado com quantas horas essa pessoa ora, mas Ele reconhece a intenção que move o coração daquela pessoa, a dedicação e a devoção dela para com Deus. É por isso que nesses dias nós vemos pessoas que têm pouca caminhada em Cristo, ou melhor, na igreja, vamos dizer, na denominação, e já alcançaram um lugar de autoridade em Deus, porque entenderam coisas que pessoas que estão há 20, 30 anos dentro de um salão, reunindo todo domingo à noite, ainda não entenderam. E ainda estão brigando por posições, para querer poder sem autoridade. Esquecem que a autoridade, ela está condicionada a uma vida de entrega. Querida, a autoridade não é quanto eu recebo, a autoridade está ligada a quanto eu estou disposto a dar. Quanto mais eu entrego, quanto mais eu morro para as minhas vontades, para os meus desejos, mais autoridade eu tenho no Senhor. Por quê? Porque quando Deus olha para você, para o teu coração, Ele percebe que você não está querendo alcançar benefício pelo que você está fazendo, mas você está entendendo que tudo converge para Cristo, e é impossível que a recompensa não venha sobre a tua vida, porque Ele é um pai que recompensa os filhos.
Perceba que o reino de Deus, ele funciona de uma forma totalmente diferente. Nós não fazemos para ter, nós fazemos porque entendemos que fazemos. Mas quando nós fazemos dessa forma, nós recebemos, porque a herança faz parte da promessa de Deus para os filhos. O que precisa mudar na minha cabeça é que eu não posso mais fazer pela herança. Por quê? Porque eu não preciso comprar a herança, ela é minha. Então nós perdemos uma mentalidade de fazer as coisas para poder conhecer o coração, para poder ganhar o coração de Deus. Nós perdemos uma mentalidade de meritocracia e passamos a entender que Deus já nos deu tudo, nós precisamos nos tornar aquilo que Ele quer que nós venhamos nos tornar, para acessar aquilo que Ele tem para nós. E se nós não entendemos essas coisas, nós vamos passar 20, 30 anos sentados em uma cadeira, sempre chateado e preocupado, porque o pastor não viu, não me enxergou. Querido, eu posso não te ver, mas Deus está te vendo. Você pode, talvez, eu posso pecar contra você. E posso talvez nunca ter colocar você onde você deveria estar. Porque eu não te vi. Mas tenha certeza que Deus já se estabeleceu você em o lugar que você deveria estar, então funcione. Não espere um reconhecimento, funcione naquilo que Deus já te colocou. E se eu entendo essas coisas, se eu percebo essas coisas, se eu compreendo isso, eu começo a andar em um lugar de autoridade, porque a autoridade está ligada à entrega. O quanto eu estou disposto a perder, é o nível de autoridade que eu vou alcançar. Nos dias de hoje nós vemos na igreja uma febre de que é legal estar no meio dos grandes. Nem que seja para bater uma fotinho. Mas a igreja não está com vontade de sentar do lado dos pequeninos. Mas sabe o que eu acho engraçado? Que quando eu leio a Bíblia, o meu Jesus, ele estava sentado com os pequeninos. O meu Jesus não estava sentado com os grandes, ele estava sentado com os rejeitados. Ele estava sentado com aqueles que eram os pecadores imundos, e ele sentava na mesa e comia com eles. O que está acontecendo nesses dias é que a igreja precisa voltar o foco para as coisas do céu e tirar o foco das coisas da terra. Nós temos que entender que o governo do reino sempre vai ser inverso ao governo desse mundo. Nós precisamos entender que nós não alcançamos autoridade por aquilo que fazemos, mas nós alcançamos autoridade por aquilo que Cristo é em nós. Tem algum dos outros pastores, posso atender a irmã lá, orar com ela? E se nós conseguimos entender coisas simples, queridos, são coisas simples. Se nós conseguimos entender essas coisas simples, nós vamos alcançar lugares altos do Senhor. Nós não estamos em uma corrida por um prêmio carnal, nós estamos em uma corrida por um prêmio espiritual. E sabe o que é legal nessa corrida? É que todos vamos conquistar e alcançar o prêmio. Não é pela ordem de chegada, mas é pelo tanto que você decidiu obedecer e se sujeitar àquilo que Deus te chamou para fazer. O legal disso tudo é que você vai chegar no final e vai concluir, vai falar: eu também tenho o prêmio porque eu concluí a obra. O que nós precisamos é tirar essa mentalidade de que nós precisamos correr mais, derrubar o nosso irmão, falar mal do nosso irmão, para alcançar um lugar de poder, querido. Isso é manipulação. Quem fez isso e quem tentou derrubar alguém, estava lá sentado e tentou, de alguma forma, construir um trono ao lado do trono do Altíssimo. E sabe o que esse cidadão conseguiu? Ele conseguiu uma dispensa do local que ele estava. Todo poder que está condicionado a derrubar alguém não vem do Senhor, porque esse poder é diabólico e é profano. Mas todo homem que alcança autoridade no Senhor, Deus pode dar poder para ele, porque sabe que o poder vai servir as pessoas e não manipulá-las. Abra a tua Bíblia comigo em Mateus 7:29. Quando Jesus para de falar sobre essa parábola do sábio e do insensato,
No final aqui, as pessoas que ouviram essa parábola, eles dizem assim: porque ele os ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Esse texto ele fala muito sobre essa questão de autoridade. Aqui estavam pessoas que ouviam os escribas, os mestres da lei, todos os dias na sinagoga. E esses homens eram dotados de ensino, eles eram aparelhados de conhecimento para falarem sobre as escrituras, para darem destino às pessoas. E o Cristo chega num determinado dia e começa a falar por parábolas, pregar o evangelho. E no encerramento, no término da fala dele, as pessoas olham e falam: esse homem ensina como quem tem autoridade. Porque os escribas, eles tinham o poder, eles detinham o título, eles tinham o local, eles tinham o salário, o pagamento para funcionar. Mas não havia vida nas coisas que eles falavam. Não havia um despertar nas pessoas da palavra que eles estavam falando. Mas quando Jesus começava a falar, a vida que havia em Jesus despertava no coração das pessoas o desejo da transformação. O que te transforma em um homem ou uma mulher incendiado pelo Senhor, querido, é o tanto que você está disposto a morrer para servir o propósito. O que te coloca em um lugar de autoridade não é o quanto que você sabe, mas é o quanto você está disposto a gerar vida através daquilo que você sabe. Porque conhecimento sem vida não passa de conhecimento. Mas quando eu entendo, aquilo se torna vida em mim, eu começo a viver aquilo e eu começo a transmitir vida para as pessoas. Nós não precisamos desses dias de pregadores que tenham muito conhecimento. Nós precisamos de homens e mulheres que tenham autoridade naquilo que falam. E a autoridade se alcança pela entrega e pela devoção. Ele alcançou autoridade para remir toda uma humanidade, porque primeiro ele se despiu daquilo que ele era. Se nós não nos despirmos do nosso egoísmo, se nós não nos despirmos do nosso desejo de ser grande, nós não vamos obter autoridade no reino de Deus. Nós não vamos alcançar lugares altos em Cristo. Sabe qual é o maior lugar em Cristo? Sabe qual é o maior lugar que você vai alcançar? O lugar mais elevado que você vai conseguir chegar em Cristo é com um balde, é com uma bacia, com uma toalha nas suas mãos, servindo o teu próximo, lavando os pés deles, dando destino para ele. Porque, como eu disse, a lei do reino de Deus é totalmente em tudo o contrário à lei do governo desse mundo. O governo desse mundo, o lugar que você alcança poder é quando você domina sobre muitos. Mas no reino de Cristo, o lugar que você alcança poder é pela autoridade, servindo a muitos. E se nós entendemos, queridos, essas coisas, nós vamos ser uma igreja relevante. Por quê? Porque nós compreendemos o nosso chamamento. Nós precisamos desconstruir esse pensamento mundano de que nós vamos alcançar lugares altos mediante aos títulos que nós temos. Eu tenho tido uma prática que eu acho que no português ela é errada, mas dentro daquilo que eu entendo ela é certa. Tem algum professor de português, alguma coisa aqui? Me corrija se eu estiver errado. Geralmente quando você vai colocar o teu nome, vem o título que você exerce depois do teu nome, é isso? Pela regrinha. E eu nesses dias eu tenho colocado o meu nome no final, aquilo que eu exerço. Porque o que determina quem eu sou não é o título que eu tenho, mas é a pessoa que eu estou me tornando. Não adianta eu ter um título de pastor, de apóstolo, de profeta, de mestre, de evangelista, se eu não me tornar parecido com Cristo. Querido, naquele grande dia, o Senhor não vai chegar e perguntar para você quanto tempo que você tem a credencial do ministério que você está envolvido. Quantas horas que você fez disso, quantas horas daquilo. Ele não vai chegar e perguntar para você qual é o teu título para que eu possa encontrar um lugar legal para você ficar junto com os teus. Ele vai olhar para você e vai falar se você vestiu o nu, se você alimentou o pobre, se você estendeu o ombro para o teu irmão que estava necessitado, se você amou incondicionalmente aquele que não conhecia o amor. Ele vai nos perguntar se quando as pessoas olhavam para nós, elas viam um Cristo ou viam mais alguém falando de uma religião vazia, morta e sem vida.
É disso que nós estamos falando nesses dias, sobre um evangelho que traz vida e não um evangelho morto que só é feito em palavras. Querido, eu me recuso a ser uma igreja que fala um monte de coisa que não vive. Eu me recuso a ser isso. Nós precisamos encarnar a palavra de Deus, porque no momento que nós encarnamos, se torna vida em nós, nós alcançamos autoridade para nos mover através disso. Não dá mais tempo de nós falarmos um monte de coisa bonita, frases bonitas, facebookianas. Chega! Nós precisamos nos tornar a palavra, nos mover mediante a palavra. Querido, poder significa uma habilidade de impor a sua vontade sobre os outros. Para ter poder não é necessário viver uma vida de princípios. Poder se adquire por manipulação, bajulação e imposição por meio da força. Se você for um bom puxa-saco, você alcança poder. Se você faz parte de uma corporação ou de uma denominação, que quanto mais você puxa o saco, melhor você é o cara, mais lugar alto você alcança, você vai conseguir poder rápido. Mas se você caminha em uma casa que entendeu o reino de Deus, você vai ser abraçado por alguém e falar: cara, tu está indo pelo caminho errado. Te arrepende e volta, porque Deus pode fazer através da tua vida depois do teu arrependimento. O poder está ligado a isso, mas a autoridade é o direito adquirido por meio de uma vida de princípios. E ela é reconhecida pelos demais a ponto de se sujeitarem por opção e não por imposição. Eu alcanço o direito de ter autoridade quando os frutos da minha conduta condizem com os princípios de Deus em minha vida. A autoridade nos é concedida na medida que nos tornamos parecidos com Cristo. E isso não por meio de palavras, mas sim em ações de uma vida transformada. Eu alcanço autoridade na medida que eu morro, na medida que eu me entrego, na medida que eu permito que Deus se mova através de quem Ele é na minha vida. Eu alcanço autoridade na medida que eu sirvo aquele que eu tenho por menor que eu. Querido, é muito fácil eu servir alguém que eu tenho nele uma estima maior. É muito fácil eu chegar e servir o Luiz Hermínio. Mas eu quero ver eu servir o irmão que lava o banheiro da igreja com a mesma devoção e com a mesma vontade. Eu quero ver eu bater aquela foto todo feliz com aquele irmão que ninguém conhece. É porque ainda a minha mente está ligada a coisas, está ligada a uma visão mundana, está ligada à bajulação. É muito fácil eu servir, por quê? Porque é alguém que exerce autoridade e eu reconheço. Mas eu quero ver servir aquele que eu penso que não tem nada para me oferecer. O serviço ele tem que ter por base honra. Quando eu sirvo alguém como o meu pastor, como o Luiz Hermínio, eu sirvo por honra e não porque eu bajulo, não porque eu preciso serviço, não porque eu preciso de uma foto para tantas curtidas no meu Facebook. Porque quando põe, bomba, cara. Eu botar uma foto, a coisa é milagre. Mas a autoridade eu alcanço por meio daquilo que eu estou me tornando em Cristo. Se eu sirvo Ele de uma forma que eu tenho o mesmo desejo e devoção de servir aquele irmão que ninguém conhece e fazer para ele também da mesma forma, porque isso me coloca em um lugar de autoridade e de serviço. Vamos ler mais um pouquinho aqui, abra lá em Mateus 10, versículo 1. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. E são esses o nome dos 12. Essa minha tradução não é. Eu quero a tradução que fala que deu autoridade. Amém. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, e a esses eles oravam para que os espíritos deixassem as suas vidas e eles eram curados das suas enfermidades. Em primeiro
Deus coloca autoridade sobre a vida desses homens. Perceba que antes disso eles não faziam muita coisa, mas no momento que Jesus derrama autoridade sobre eles, começam a se mover da mesma forma que Cristo estava se movendo. Perceba que eles começam a fazer coisas grandes e em tudo aquilo que era glorificado era Cristo. Mas lá na frente, depois de Cristo ter concluído a sua obra, ele diz para eles em Atos 1, ele fala: agora eu vou para o Pai, e vocês vão para um lugar e vão esperar, porque de lá vocês vão ser revestidos de poder. E por que poder? Para que vocês possam ser minhas testemunhas. Primeiro ele coloca autoridade sobre eles. Por quê? Porque um homem que a partir da sua entrega e devoção recebe autoridade, ele vai saber lidar com o poder que vai receber após isso. Toda vez que nós recebemos poder antes de autoridade dada por Deus, nós manipulamos o poder que temos. E quando Jesus dá autoridade a esses homens começam a se mover em um lugar de autoridade, mas eles só faziam aquilo que Jesus estava mandando eles fazer. Mas após eles serem empoderados pelo Espírito, eles fazem aquilo que Jesus fazia e fizeram aquilo acima do que Jesus fazia, porque o próprio Cristo falou para eles: quando vocês receberem poder, vocês vão fazer coisas maiores das que eu faço. A nossa oração nesses dias tem que ser: Senhor, não nos dê poder sem que primeiro nós tenhamos a autoridade do Senhor para exercer o poder que vamos receber. Nós não podemos ficar orando pedindo poder para Deus. Querido, não faça mais isso. Fala: Senhor, me dá autoridade para que quando o poder vier, eu saiba como usá-lo para louvor da Tua glória. Porque primeiro Ele nos dá autoridade, e quando Ele nos dá autoridade, Ele condiciona aquilo que temos que fazer. E quando nós nos sujeitamos a esse processo e somos aprovados nesse processo, Ele nos dá um poder de legitimidade para que nós possamos fazer além daquilo que estamos fazendo. Por quê? Porque nós entendemos que tudo que fazemos, tudo que somos é para louvor da Sua glória e nada mais. Quando nós alcançamos a autoridade de Deus, e após isso o poder, quando nós oramos por um paralítico, ele anda, nós não pegamos ele como troféu e fazemos um cartaz para que nós possamos ter uma agenda de campanha no Brasil inteiro. Mas nós oramos para ele é curado, e nós não apresentamos ele para todo mundo, para que todo mundo nos chame para fazer aquela campanha de cura divina na igreja do Brasil todo. Porque homens de autoridade não precisam demonstrar poder, porque o poder eles exercem para louvor e glória do Senhor. Então Cristo ensina princípios aqui para nós. Ele coloca autoridade sobre esses homens, e depois de ele ter ido, ele derrama o Espírito que empoderava Cristo para fazer coisas maiores. O homem de autoridade vai saber usar o poder, mas um homem que procura somente poder nunca terá autoridade, porque a autoridade está ligada ao serviço e poder está ligado à manipulação. E quando nós compreendemos essas coisas, queridos, nós conseguimos chegar a lugares no Senhor em que talvez nós nunca chegaríamos se não tivéssemos entendido o porquê fomos chamados. Eu sempre digo que o primeiro chamado de todos aqui, e me incluindo nisso, é o serviço. Todos nós somos chamados para servir. E depois que nós entendemos e servimos e somos excelentes no servir, Deus começa a nos colocar em lugares e começa a nos destinar a lugares para que ali nós venhamos funcionar especificamente naquilo que Ele nos chamou, mas em nenhum momento Ele disse para nós deixar de servir. O fato de Deus deixar claro para você o teu encargo não te tira do lugar de serviço. Não, porque eu sou apóstolo, agora eu não posso fazer outra coisa, porque eu sou apóstolo. Eu não posso pegar uma vassoura, varrer a igreja junto com os meus irmãos, porque eu sou apóstolo. É pecado o apóstolo varrer a igreja. Porque eu sou pastor, agora eu não posso fazer determinadas coisas, porque isso aí só é para tal pessoa. Queridos, eu digo uma coisa: nessa casa nós não temos departamentos, nós caminhamos por ministérios. Então todos nós fomos chamados para servir. Todos nós somos chamados para o serviço. E após entendermos isso, alcançamos autoridade. E após alcançarmos autoridade, Deus nos empodera e nos coloca e nos estabelece em lugares específicos para funcionar, para que Ele seja glorificado. O maior problema da igreja dos nossos dias é que nós temos muitas pessoas que receberam autoridade de homens para fazer coisas e não receberam poder de homens para fazer coisas, e manipulam através do poder, mas não detêm a autoridade dos céus para fazê-las.
Existe um texto, deixa eu ver se eu encontro aqui. Atos 19, 13. Abra comigo ali. Atos 19, 13. E alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que assim procediam eram os 7 filhos de um judeu chamado Cefa, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, no entanto vós quem sois? Então o endemoniado avançou sobre eles, os dominou, os agrediu com tamanha violência que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Assim que esse acontecimento se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso, toda a população foi tomada de grande temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Nós temos aqui 7 homens que achavam, porque tinham um título, podiam se abdicar de autoridade para fazer aquilo que não foram chamados para ser. E porque eles possuíam um título, eram reconhecidos pelo título, eles caminhavam no meio em que as pessoas reconheciam que eles tinham poder pelo título que eles carregavam. Eles chegam perante uma pessoa possessa e falam: através do Cristo, através de Jesus, que Paulo serve, eu te expulso. E qual é a resposta desse demônio para eles? Jesus eu conheço, Paulo também. Mas quem que é você? O fato de você ter uma carteirinha não te dá autoridade, irmão. O que te dá autoridade é servir da forma que eles serviram. E aqueles homens, eles foram tão envergonhados que toda a comunidade conheceu a história, e mediante a esse testemunho, que para eles foi vergonhoso, muitos se entregaram a Cristo. Você vê como Deus tem assim Deus é engraçado, que Ele transforma uma coisa ruim em coisa boa. Foi ruim para eles, mas foi bom para o reino. Se a minha vergonha glorifica a Cristo, valeu a pena, irmão. Porque em tudo Ele precisa ser glorificado. A Bíblia me mostra mais uma vez que o fato de eu ter um nome, de ter um sobrenome, de ter um legado de poder, não me dá autoridade para fazer algumas coisas. Eu sou agora, eu alcancei o título tal, e agora eu vou fazer tal coisa. Querido, se você não alcançou a autoridade no reino do Espírito, não te meta, que você vai apanhar feio. Não tente fazer alguma coisa porque você se intitulou algo. Se submeta aos processos. Porque ele via esses homens fazendo e orando, e sabe aquela jogadinha? Eu acho que a maioria, talvez você não confesse, mas a maioria daqui, já em algum momento da sua vida, falou que a mágica para fazer algumas coisas é só falar em nome de Jesus. Não aconteceu isso com você não, né? Não, porque se eu orar em nome, falar no nome de Jesus, vai acontecer. Porque a Bíblia diz que tudo que pedis em meu nome, crendo, recebereis. Mas antes disso ela diz: tudo que você for pedir no nome dele, segundo a vontade dele, você vai receber. E se não for segundo a vontade dele, você não vai receber. Então primeiro você precisa conhecer a vontade dele, para depois pedir. Mas a gente só lembra da frase que nos favorece. E alguns de nós já fomos lá em nome de Jesus fazer alguma coisa, mas não deu em nada. E sabe por que não deu em nada? Porque você não tem autoridade para fazer aquilo. Não é porque Jesus deixou de ser quem Ele é e perdeu o poder que existe nele. E nós achamos que o fato, não, porque agora eu vou falar em nome de Jesus e vai acontecer. O que te dá autoridade para usar o nome dele, para fazer as coisas dele conhecidas, é conhecer a sua palavra, a sua vontade, vivenciar e viver a vontade dele na sua vida. É fazer com que toda a vontade dele seja a tua vontade. Depois disso você pode falar e fazer em nome dele. Por quê? Porque você alcançou autoridade para fazer. Eu me lembro uma vez, vou falar de mim, eu não quero falar de você, em que eu fui orar
E eu fiquei tão frustrado porque eu estava orando e a coisa não acontecia, irmão. E eu fui assim para casa chateado aquele dia. E aquele dia eu não consegui expulsar aquele demônio que me expulsou. Acho que ele falou, vou dar uma pausa aqui, vou ficar de boa para você não ficar tão chateado. Você está frustrado já, eu vou sair. Mas sair porque eu quero, não é porque você está mandando não. E eu fui para casa aquele dia tão chateado, tipo esses caras aqui. Eu só não apanhei, graças a Deus. Jesus cuidou de mim aquele dia. Eu fui, mas eu fiz tudo certinho, que nem me ensinaram. Eu falei em nome de Jesus, não deu certo. Eu falei o sangue de Jesus tem poder, não deu certo. E eu fiz todas as orações que a religião me ensinou e não deu certo. E olha que aquele dia eu tinha jejuado o dia inteiro, irmão. Segundo aquilo que eu tinha aprendido, eu estava apto. Mas aquele dia eu levei um pau do capeta. E naquele dia eu falei bem assim, realmente, eu não tenho autoridade para fazer isso. Então eu não posso me meter a fazer. Porque a autoridade eu adquiro na medida que eu morro para a minha vontade, para que Cristo viva em mim. São coisas do princípio, simples, coisas preliminares, coisas do princípio da nossa caminhada com Cristo. A igreja quer ter autoridade para tocar os céus da cidade, mas ela não tem autoridade muitas vezes para expulsar um demônio. Nós queremos, nós vamos mudar o contexto da cidade, nós vamos fazer essa cidade diferente, mas nós não temos autoridade porque nós só queremos reconhecimento e não queremos que Cristo seja reconhecida. Enquanto a igreja gritar para ser reconhecida, ela só será reconhecida pelo seu tamanho e pelo tamanho do seu prédio. Mas quando a igreja parar de gritar por reconhecimento e começar a gritar para que Cristo seja revelado, a igreja de Cristo será reconhecida. E não está incluindo somente a placa denominacional que você está, mas é toda a igreja de Cristo. Se nós queremos ser homens de autoridade nesses dias, nós precisamos nos sujeitar aos processos de Deus. Se nós queremos ser homens de autoridade nesse dia, nós precisamos se sujeitar ao que Deus precisa fazer através das nossas vidas. Se nós queremos alcançar a autoridade, nós precisamos aprender a servir aquele que nós olhamos e achamos que ele é menor do que nós. Porque a autoridade se alcança no serviço. Quando Jesus chamou os seus discípulos para a ceia, para cearem, todos eles chegaram na casa e não tinha nem um escravo, nem uma mulher para lavar os pés deles. E o homem de maior autoridade chegou no recinto, cingiu os seus lombos, pegou a toalha e pegou a bacia e serviu cada um, lavando o pé de cada um. Ele ensinou o maior princípio, um dos maiores princípios do reino de Deus. O que te coloca em lugar de autoridade, o que te empodera para fazer e cumprir o teu chamado, é aprender a servir aqueles que são menores que você. Nesse dia o Senhor ensinou para eles, você quer ser o maior, aprenda a servir o menor. E se nós entendemos essas coisas, eu tenho certeza que nós vamos ser uma igreja relevante. Eu acredito que nós vamos alcançar lugares altos. Mas o que nós precisamos esses dias é nos tornar mansos e humildes de coração. O que nós precisamos esses dias é nos entregar para o Senhor, para que Ele faça em nós segundo a sua vontade. O que nós precisamos esses dias não é ficar orando para ter poder, mas é estar orando para que Ele nos cinja de autoridade. E quanto mais autoridade você tiver, mais serviço você vai ter. Quanto mais autoridade Deus te der, mais servir pessoas você vai servir. Mais o corpo de Cristo você vai servir. Por quê? Porque autoridade e serviço caminham juntos de mão dadas. Não existe um homem que tenha autoridade sem que primeiro sirva. Se coloque de pé. Queridos, o poder que Cristo constituiu os seus discípulos, em Atos 1:8, fala sobre pessoas que foram gerado nelas força e habilidades para que elas concluíssem a obra que Cristo tinha proposto a elas. Querido, todo o poder que Deus der a você, Ele vai dar a você com uma única condição, para que você tenha a graça e a habilidade para concluir o teu chamamento. Ele vai dar para você graça e habilidade para que você conclua aquilo para que Ele te chamou. Ele vai te dar força para concluir a obra. Poder não é para que você manipule pessoas. Poder é para que você faça o nome dEle conhecido.
Procure autoridade nesses dias. Peça para Deus te dar autoridade, porque a autoridade é dada, ela não é comprada. A autoridade, ela te dá legitimidade para funcionar. O poder, ele te dá status, mas a autoridade, ela te dá legitimidade. Agora a pergunta que você precisa fazer no teu coração hoje: o que você procura? O que você tem procurado nesses dias? Uma legitimidade em Cristo ou um status no corpo de Cristo? Porque se é legitimidade, você vai alcançar mediante o serviço. Mas se é status, você não precisa fazer nada, só puxar o saco de alguém que está acima de você. Que o Senhor mude o nosso coração, que o Senhor constranja o nosso coração, e que nós venhamos aprender a servir aqueles que nós talvez não serviríamos com um coração arrogante e orgulhoso. O meu desejo para a minha vida é que o Senhor construa em nós homens e mulheres maduras, que se sujeitem aos processos, para que Cristo se torne e se faça conhecido através das nossas vidas. Queridos, não são dias de apresentar diplomas, mas são dias de apresentar uma vida rendida ao Senhor. Eu me lembro que há um tempo atrás chegou um pastor e nós fomos para o meu escritório, nós estávamos conversando ali, e por 1 hora ele apresentou os diplomas dele para mim. E após ele ter apresentado todos os diplomas e os cursos e tudo que ele já tinha feito, eu olhei para ele e falei: querido, eu amaria você sem nenhum diploma. Eu amaria você sem nada. Eu amaria você se você não fosse ninguém. E agora, depois de 1 hora que você falou todos os seus diplomas, fala para mim de você. Ele não conseguiu falar dele por 10 minutos, porque o que determinava quem ele era eram os diplomas que ele tinha. Querido, você precisa ter uma identidade em Cristo, mesmo que você não tenha diploma nenhum. Você precisa entender quem você é. Você não é reconhecido em Deus pelos seus diplomas, você é reconhecido por Deus por ser filho. Há uma identidade do Espírito dentro de você, e você não precisa apresentar coisas para ser reconhecido, você precisa mostrar quem você é. Porque antes dos seus diplomas sempre vai vir você, porque sem você eles não são nada. Então não apresente diplomas, apresente Cristo através da tua vida. Porque as habilidades que você está adquirindo, elas não terão serventia nenhuma se não for para fazer Cristo conhecido através das suas atitudes. Você que está do meu lado esquerdo aqui, saia pelo aquele lado, pegue o pão e pegue o cálice. Não come, não beba, volte a sentar.